Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é a soldagem MIG-MAG com duplo arame, o TG-MAL. É um processo bem interessante, né? Ele usa dois arcos elétricos que abrem assim simultaneamente numa única pulsa de fusão. A grande vantagem? Bom, taxas de deposição bem altas, o que significa mais produtividade, ou então a possibilidade de usar velocidades de soldagem maiores para reduzir o aporte térmico. E tem mais. Dá para usar velocidades de alimentação de arame diferentes para cada eletrodo, o que é ótimo para criar ligas ou revestimentos especiais, sabe? Só que nem tudo são flores. Essa diferença nas velocidades complica as coisas por causa da interação eletromagnética entre os arcos. E é aí que surge a nossa questão central de hoje, baseada no material que a gente analisou. Quando a gente usa essas velocidades diferentes no TG-MAL pulsado, o que pesa mais para ter um processo estável e uma solda boa? Nesse cenário específico, a defasagem é, sim, o fator decisivo. Bom, eu vou argumentar que esse princípio de otimizar a transferência metálica, buscando a condição de uma gota por pulso, que, vamos lembrar, é o objetivo do pulsado para ter transferência spray com corrente média baixa, né? Esse princípio não pode ser simplesmente deixado de lado. Mesmo com a complexidade do duplo arame, ele tem um peso fundamental. Olha, eu entendo perfeitamente a importância de otimizar a gota. É um pilar do pulsado. Mas, na prática do TG-MAL assimétrico, a gente tem uma interação eletromagnética, o tal sopro magnético, que é muito intensa. E a defasagem de corrente, o principal objetivo dela, como material mesma ponta, é justamente dar mais estabilidade para os arcos, amenizando esses efeitos. Se você olhar os experimentos que eles chamaram de com defasagem, ou CD, bom, os resultados são claros. Arcos estáveis, cordões com ótimo aspecto visual, quase sem respingos. E isso, olha que interessante, aconteceu mesmo quando o diâmetro de gota que eles calcularam para um dos arames ficou bem diferente do diâmetro do arame em si. Quer dizer, algo que se a gente olhasse isoladamente, diria, opa, isso não está ideal. A chave ali parece ser a sincronização dos pulsos, né? Evitar que os picos de corrente, o hiper, aconteçam ao mesmo tempo nos dois arames. É isso que minimiza a força de interação bem no momento crítico, que é o destacamento da gota. A sua explicação do mecanismo da defasagem faz sentido, sim. Mas, o ponto fundamental do pulsado é controlar o destacamento, certo? Idealmente uma gota para cada pulso de corrente, com um diâmetro parecido com o do arame. Isso garante estabilidade com baixa energia. A teoria, que é bem estabelecida, aliás, nos diz isso. O próprio material que a gente está discutindo aqui reconhece o conflito. Se você tem velocidades de alimentação diferentes, é impossível manter as duas coisas ao mesmo tempo. A defasagem que obriga as frequências de pulso, AFP, a serem iguais para os dois arames e a condição de uma gota por pulso otimizada para cada velocidade diferente. Não dá. Então, quando você aplica a defasagem, você está, de propósito, abrindo mão do diâmetro de gota ideal em pelo menos um dos arames. A minha questão é, será que a instabilidade que vem dessa interação magnética é tão forte assim, a ponto de justificar comprometer um princípio básico da transferência pulsada? Mas os resultados experimentais parecem indicar que, sim, é exatamente isso. Pensa nas condições sem defasagem, as SD. Mesmo ajustando os parâmetros para que o diâmetro teórico da gota ficasse bem perto do ideal para os dois arames, o processo foi descrito como muito instável, com intensa geração de respingos e, pior, múltiplos curtos-circuitos. Por quê? Bom, porque sem a defasagem, os picos de corrente coincidiram no tempo. Isso maximizou a força de interação magnética bem na hora H, quando a gota deveria destacar, e aí ela foi desviada de forma errática. Para mim, isso mostra que, nesse sistema específico de duplo arame com velocidades diferentes, otimizar só a gota não adianta se você não controlar o sopro magnético com a defasagem. Os resultados do SD são um argumento forte, não dá para negar. Mostram que a interação magnética ali é severa. Mas, por outro lado, ao adotar a defasagem, a gente força uma frequência de pulso única, né? E essa FP pode não ser a ideal para a velocidade de um dos arames, levando a um diâmetro de gota, o teta-gota, que, pela teoria clássica, poderia ele mesmo causar instabilidade. Você até mencionou um diâmetro calculado bem maior que o do arame na condição CD, que funcionou bem. Então, o que a gente está vendo é uma espécie de troca, um trade-off. A defasagem controla a instabilidade da interação, ok, mas ela pode introduzir outra fonte de instabilidade pelo tamanho não ideal da gota. A pergunta que fica é, por que nesse caso específico o controle da interação pareceu tão mais importante? Talvez essa força magnética seja ainda mais crítica do que a gente geralmente assume nessas configurações assimétricas? Exato. Parece ser uma questão de qual fator desestabiliza mais o processo e os dados que a gente tem sugerem que há interação magnética sem controle. As condições com defasagem, a CD, foram, e eu cito,
consideravelmente mais estáveis, sem curtos e com cordões bons, apesar do desvio no tamanho da gota. Isso reforça a conclusão principal do estudo, né? Que a defasagem foi determinante para a estabilidade. Claro, tem o fator do posicionamento dos arames também. Colocar o arame mais rápido na frente como líder foi essencial para evitar curto no arame seguidor, mas isso me parece mais um ajuste de configuração, um pré-requisito, do que o centro da nossa discussão sobre o que gera a estabilidade em si. Concordo, o posicionamento é uma condição necessária ali, um ajuste geométrico. Mas voltando para a dinâmica do arco, os resultados do material realmente apontam para a eficácia da defasagem nessas condições particulares do TG mal assimétrico. A força de interação parece ser sim um fator dominante ali, tão dominante que a sua mitigação pela defasagem acaba compensando o desvio da condição ideal da gota. Agora, isso não quer dizer que o princípio da gota por pulso está invalidado em outros cenários, claro, mas levanta sim questões importantes sobre os limites dessa teoria quando a gente tem múltiplos arcos interagindo tão de perto. Então, resumindo a minha perspectiva, para o TIG mal pulsado com essas velocidades de alimentação distintas, a análise da evidência aponta a defasagem de corrente como a estratégia-chave, a mais essencial para garantir a estabilidade. O controle da interação magnética, principalmente naquele instante do destacamento da gota, parece ser mais crítico do que buscar isoladamente a condição teórica perfeita de uma gota por pulso para cada arame. Eu diria que as evidências deste estudo específico indicam com bastante força que nesse regime de alta interação, gerenciar o sopro magnético usando a defasagem é de fato prioritário. A busca pela gota perfeita isolada não foi suficiente aqui. Isso não torna a otimização da gota irrelevante de forma alguma, mas mostra que em sistemas complexos de arcos múltiplos, outros fenômenos podem sim se tornar mais importantes. A defasagem funcionou bem nesse caso, mas a compreensão completa dessa interação toda e de como otimizar o processo de forma global, ainda parece ter bastante espaço para mais pesquisa, como o próprio material que analisamos sugere.